Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão detalhada. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Pensa bem, uma cidade antiga, sem internet, sem energia elétrica, sem veículos motorizados, mas ainda assim completamente lotada de soldados, mercados super vibrantes e templos de pedra colossais. E o mais louco de tudo é que essa cidadezinha cresceu a ponto de engolir vários povos e virar a grande superpotência da antiguidade. A gente está falando, claro, de Roma. O controle dele sobre o mar Mediterrâneo era tão absoluto que os caras chamavam a região de Mare Nostrum, que significa simplesmente nosso mar. Nessa explicação, a gente vai destrinchar exatamente essa jornada incrível de uma pequena cidade até um império gigantesco e entender como a queda de tudo isso abriu as portas para uma era totalmente nova na história humana. Bora lá? O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes bem diretas. Primeiro, as fases políticas. Depois, a sociedade romana. Aí passamos pelo surgimento do cristianismo, as crises imperiais e fechamos com a divisão e o legado. É literalmente o passo a passo para entender a anatomia da ascensão e da queda dramática desse império. Então, começando pela nossa seção 1, fases políticas. Conforme as fronteiras romanas iam se esticando para muito além dos muros da cidade, a forma de governar precisou se adaptar drasticamente ao longo dos séculos. Para entender a política de Roma, a gente divide a história em 3 grandes eras. A fase 1 é a monarquia. A lenda clássica diz que Roma foi fundada lá no início pelos irmãos míticos Rômulo e Remo. Mas, na prática histórica, o poder ficava na mão dos reis, sempre com aquele aval do Senado, que era um conselho com a galera mais influente da época. Aí a gente pula para a fase 2, a República. Aqui o jogo muda completamente. O poder deixa de ser de um rei só e passa a ser mais fatiado. O Senado ganha um peso gigantesco nas decisões e aparecem os magistrados, as autoridades que administravam setores específicos do governo. E foi bem nessa época que Roma começou a passar o trator e conquistar territórios enormes. Por fim, chegamos na fase 3, o Império. O governo volta a se concentrar em uma só figura central, o imperador. É a fase da famosa Pax Romana, um período de paz interna e muito comércio, onde o território bateu seu tamanho máximo. É surreal imaginar o tamanho do desafio que era controlar tudo isso. Passando para a seção 2, Sociedade Romana. Vamos dar uma pausa nessa linha do tempo cronológica para olhar para o lado de dentro. Como é que funcionava a engrenagem social deles? A hierarquia lá era implacável e super bem definida. No topo absoluto, a gente tem os patrícios. Essa era a elite, a galera que detinha o poder político e as cadeiras cativas no Senado. Logo abaixo, formando a base de trabalhadores livres, estavam os plebeus. Eles eram a imensa maioria da população e faziam a roda girar de verdade, trabalhando como agricultores, comerciantes e soldados. Descendo mais um pouco, aparecem os cavaleiros. Eles tinham uma grana alta, atuavam com comércio e bancos, mas não tinham os mesmos privilégios da elite. Depois, os libertos, que eram ex-escravos que conseguiram a cidadania, embora não pudessem ocupar cargos públicos de jeito nenhum. E lá embaixo, sustentando todo esse peso, os escravos. Eles eram a força bruta nas minas e na agricultura, sendo considerados pura propriedade, sem direito político ou social algum. Agora, dando um destaque maior para essa briga no topo da pirâmide, o contraste é chocante. De um lado, um grupo minúsculo, os patrícios, monopolizando quase todo o controle político. Do outro, os plebeus. E o detalhe mais importante, embora os plebeus fossem a esmagadora maioria e literalmente a espinha dorsal militar e econômica de Roma, eles quase não apitavam nada nas decisões do governo no começo. Existia um abismo imenso de poder entre esses dois grupos, o que naturalmente rendeu muita dor de cabeça e conflito com o passar do tempo. Olhando para essa estrutura toda, fica uma reflexão bem forte. Como é que seria o dia a dia numa sociedade onde classes inteiras de seres humanos não tinham acesso a um pingo de liberdade ou aos direitos mais básicos? Porque é fato, toda aquela grandeza de construções e as vitórias militares colossais, tudo isso estava apoiado nas costas de um sistema muito severo de desigualdade. É uma realidade dura de engolir, mas absolutamente essencial para compreender a verdadeira natureza daquela civilização. E isso nos leva à seção 3, o surgimento do cristianismo. Essa foi uma daquelas transformações culturais profundas que começou de mansinho, mas acabou redefinindo o império todo. Lá no meio da fase do Império Romano, uma nova crença religiosa começou a circular. O cristianismo foi ganhando seguidores em vários cantos, e o que mais chama a atenção é que, mesmo no meio das piores crises e das mudanças mais drásticas, essa nova fé não parou de crescer de jeito nenhum. A religião trazia valores novos que alteravam completamente a forma como as pessoas enxergavam a vida, o mundo e as relações humanas.
A ideia simplesmente se espalhou como um incêndio entre os diferentes povos dominados por Roma. O que abre as portas para nossa seção 4, as crises imperiais. Chega uma hora em que aquele tamanho colossal de Roma deixa de ser motivo de orgulho e vira a receita perfeita para o desastre. A queda deles é literalmente um efeito dominó perfeito, onde um problema engatilha o próximo. Passo 1. A crise econômica. O governo estava gastando muito e resolveu diminuir a quantidade de metal nas moedas. O resultado? Uma inflação gigantesca e o empobrecimento geral. Isso empurra ao passo 2, a crise do sistema escravista. Como Roma parou de se expandir tanto, acabou a temporada de guerras. Sem guerra nova, sem escravos novos. E menos mão de obra significa menos comida sendo produzida e os preços explodindo. Esse caos financeiro derruba ao passo 3, a anarquia militar. O Estado ficou fraco, sem dinheiro para pagar o exército. Aí já viu, né? Generais brigando pelo poder, soldados se revoltando e imperadores sendo assassinados o tempo todo. Por fim, o passo 4, a ruralização. Com a economia em ruínas e a política num caos absoluto, as cidades se tornaram lugares perigosos e miseráveis, forçando as pessoas a fugirem desesperadas para o campo em busca de segurança. É bem no meio desse colapso que entram as famosas invasões bárbaras. Para quem não lembra, os romanos chamavam de bárbaros basicamente qualquer povo que vivesse do lado de fora das fronteiras do império. Alguns desses povos entraram pacificamente, mas outros vieram invadindo os territórios na força bruta. Mas o pulo do gato aqui é o seguinte: as invasões não destruíram Roma sozinhas. Eles só tiveram sucesso porque a casa já estava caindo por dentro. Os invasores simplesmente se aproveitaram dessa fraqueza interna brutal que já estava corroendo a estrutura do Estado. E chegamos na nossa quinta e última seção: divisão e legado. Com o Império respirando por aparelhos e diante de um território completamente incontrolável, tentou-se uma última cartada. A solução de emergência foi rachar o Império no meio. De um lado ficou o Império Romano do Ocidente, com a capital na própria cidade de Roma. Só que essa metade não aguentou a pressão. Sofreu o impacto mais pesado das invasões e da ruína econômica, caindo de forma definitiva no ano de 476 d.C. Do outro lado, o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com a capital lá em Constantinopla. Essa metade oriental era muito mais rica, conseguiu segurar as pontas contra as invasões e ainda existiu por muitos séculos. Mas aquele ano, 476, marcou o fim indiscutível do lado ocidental. E tem um detalhe crucial. Essa queda do Império do Ocidente não foi só a falência de um governo, foi a morte de uma era inteira da humanidade, chamada de Antiguidade, e que engatilhou o nascimento de um período totalmente novo, a Idade Média. Essa nova época foi o oposto do que Roma representava. Aquele poder super centralizado na mão de um imperador enfraqueceu totalmente, se estilhaçando em vários reinos menores. Além disso, aquela vida urbana frenética que era a marca registrada de Roma sumiu do mapa, abrindo espaço para uma existência rural e voltada para o campo. Para fechar a nossa análise, é fundamental lembrar de uma coisa. Roma ruiu como estrutura política, sim, mas não evaporou. Muitas das ideias deles, conceitos de justiça, organização social e elementos culturais continuaram firmes, influenciando diferentes sociedades ao longo da história. Fica até a provocação para pensar depois. O quanto do nosso mundo moderno, das nossas leis e até do nosso dia a dia não é, no fundo, uma herança direta de decisões que foram tomadas lá na Roma Antiga? Vale a pena manter essa curiosidade viva e continuar explorando as engrenagens da história. Um abraço e até a próxima análise.